Fala galera, tudo bem com vocês? Professor aqui, Marcos Túlio, para mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as relações de Girard, que a gente trabalha em todos os graus, mas aqui eu vou estar focando nas equações de segundo grau e de terceiro, tá bom? O que são essas relações de Girard? São equações que envolvem diretamente as raízes, né, de uma equação polinomial, né? Por exemplo, aqui na equação de segundo grau, a gente sabe que, né, pelo teorema fundamental da álgebra, que qualquer polinômio, né, ele se fatora como o coeficiente, né, do termo de maior grau vezes os produtos lineares de suas raízes, né, onde o a, diferente de zero, e x1 e x2 são raízes da equação. Deixa a gente desenvolver isso daqui, né, de que maneira? Coloco um a em evidência, e aí somamos zero aqui, a gente tem que dividir por x menos a e fazendo algumas operações, a gente chega nisso daqui, ó, nessa igualdade polinomial. E aí a gente sabe lá pela aula 2 de igualdade de polinômios, né, que dois polinômios são iguais se somente se seus coeficientes são iguais, né? Então a gente chega numa relação envolvendo a soma das suas raízes, que fica, por exemplo, menos b sobre a, e x1 vezes x2 fica c sobre a. Como que a gente utiliza isso, por exemplo, nos exercícios? Vocês vão ver que vão estar presentes aí na nossa lista, né? Algumas coisas envolvendo essas relações de Girard, né? Por exemplo, ó, eu pego esse polinômio aqui de grau 2, segundo grau, determinar o valor de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Uma maneira seria aqui, né, usar a forma de Bhaskara, achar as raízes e fazer, né, primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado igual a zero. Mas, por exemplo, já que eu sei as relações de Girard, né, sabemos que, ó, se você pegar x1 mais x2, isso aqui são fórmulas, vale para qualquer polinômio de segundo grau, certo? Fica menos b sobre a, onde o b aqui vai ser o menos 5, né? E o a é o coeficiente de x ao quadrado, que é 1, né? Seguindo essa notação, ó, a, b e c, né? São os coeficientes da equação de segundo grau. Menos da fórmula com menos do mesmo 5 vai ficar 5, dividido por 1 vai dar 5, né? E você tem que x1 vezes x2 vai dar c sobre a. O c aqui é 6, dividido por 1 dá 6. Então aqui claramente, ó, se você pegar essa primeira, por exemplo, e elevar ao quadrado, você vai ter, ó, vou pegar esses dois lados aqui e elevar ao quadrado. Ah, por quê, professor? Você já vai ver o que eu estou vendo. Ó. Produto notável, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado segundo. Igual a 5 ao quadrado, que é 25. Perceba que aqui já apareceu o que eu quero, por isso que eu elevei ao quadrado. Tá vendo que estava o x1 e o x2 ao quadrado? E você quer essa informação, e você tem informação que x1 vezes x2 dá 6. Então basta substituir aqui, ó, você vai ter que x1 ao quadrado, mais duas vezes o x1 vezes x2 eu posso substituir por 6, mais x2 ao quadrado é 25. Já saiu direto que eu preciso. Ó. O que vai ser x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado? 6 vezes 2 vai dar 12, positivo, passa para lá negativo, então vai ficar 25 menos 12 vai dar 13. Tá aí a resposta. Ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dá 13. Eu fiz isso tudo sem saber quem são as raízes, né? Então a gente usa as relações de Girard nesse tipo de exercício, né? Onde a gente precisa achar valores ali envolvendo as raízes, mas a gente não tem as raízes, né? E às vezes também não é tão fácil determinar, igual aqui, né? A gente vai ver no próximo caso, por exemplo, na equação de terceiro grau, que fica mais interessante usar essas relações, ok? Como que ficam as relações para a equação de grau 3? Lembrando que para grau 2 a gente tinha duas, para grau 3 a gente vai ter 3 agora. E assim vocês vão perceber, se for de grau 4 vai ter 4, se for de grau 5 vai ter 5, se for de grau n vai ter n equações envolvendo aí as raízes, né, ok? A dedução é exatamente da mesma forma, né? Só fazer algumas manipulações algébricas e a gente vai chegar numa igualdade de polinômio, onde os polinômios são iguais e somente isso seus coeficientes são iguais. E a gente chega nessas outras relações aqui, ó, que vão aparecer aí na lista para vocês. Então fiquem atentos aí para poder utilizá-las de maneira correta. Como que a gente utiliza, por exemplo, isso daqui, ó? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, vamos resolver a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero, sabendo que uma raiz é dupla, ou seja, você não sabe quais são as raízes, né? Tem 3 raízes esse polinômio porque o grau dele é 3, né? Que é a quantidade máxima de raiz que a gente tem, 3. E a gente sabe que uma raiz é dupla, ou seja, ela é uma raiz com multiplicidade 2. Se eu não sei qual que é a raiz, né? A gente ainda não sabe determinar, vamos aprender aqui no fim dessa aula. Deixa eu só tirar esse título aqui, que está atrapalhando. Aqui, agora sim.
Então, a gente sabe das relações de Girard, ela fica mais fácil de determinar. Por exemplo, ó, quais que são as relações de Girard para esse polinômio? Lembrando que uma raiz é dupla, ou seja, quando a gente calcula aqui as relações de Girard, a gente está supondo que as três raízes são distintas, né? x1, diferente x2, diferente x3, da mesma forma para o segundo grau. Se você tem informação que a raiz é dupla, significa então, por exemplo, que o x1 é igual ao x2, a gente vai supor isso, né? Ok? Então tem uma raiz que é igual à outra, né? Então vai sobrar só uma diferente. Então você pode usar isso a seu favor aqui nas relações de Girard, ó. Por exemplo, a gente vai indicar a raiz x1 como sendo a raiz dupla, né? Então x1 igual a x2. Então a gente tem pelas relações de Girard que x1 mais x1, né? Já que x1 é raiz dupla, né? E aí aqui ele quis considerar o x3, né? Como se fosse igual a x1 e deixou esse x2 diferente. Então vamos fazer assim. Tanto faz. Independente, você vai encontrar o mesmo valor, né? Então x1 mais x2. Você tem aqui. E você substitui, né? Tudo que tem x1 e x3, né? Você considera aí x1, né? Então você tem aqui, ó, x1, 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 x2 e x1, x2, ok? Então tudo que tem x3 você está considerando x1, né? A gente está fazendo a raiz dupla assim como se fosse x1 igual a x3, né? Por quê? Porque a raiz é dupla, né? Poderia ter feito com x2 também. Então você tem aqui, ó, que x1 mais x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, onde quem que é o b? Aqui lembrando dessa forma geral, ó. O a é o que acompanha x ao cubo, o b é o que acompanha x ao quadrado, o c que acompanha o x e o d é o termo independente, né? Que não tem x, ok? Então menos b sobre a vai ficar menos 5 sobre a, que é 1. Então vai ficar 5, tá aqui, equação 1. Na equação 2 ficou x1, x2, ok? Perdão, aqui ele já colocou o x1, 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 x2, né? E x2, x2, x1, ok. Só estou trocando aqui o x3 por x1, né? E aí ficou então 2x2 e x1, x1, ok, isso mesmo, tá certinho. Aí organizando a gente tem, fica x1 quadrado mais x1, x2. E por último aqui você tem, né? Troca o x3 por x1, você vai ter x1, x2, x1. Fazendo as continhas você tem isso. E aí vai ser uma brincadeira algébrica, né? Por exemplo, aqui, ó, se você isolar o x2, né, na primeira, você já tem uma relação entre x2 e x1. Você substitui, por exemplo, na segunda, né, perdão, você já vai ter uma equação de segundo grau em x1, e aí fica fácil de resolver usando a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Você tem uma equação de segundo grau em x1, resolve aqui, você vai ter duas possíveis valores para x1, que é 7 terços, e x1. Como você sabe que tem informação que essa é uma raiz dupla, então significa que se é raiz, você tem que substituir no polinômio, tem que dar zero, né? Aí a gente vai verificar, né? Porque não significa que esses dois valores são soluções do nosso problema original, ok? A gente substitui o 7 terços, a gente vai ver que não dá zero, então significa que não é raiz desse polinômio, né? Substitui aqui. Substitui o 1 lá em cima, você vai ver que vai dar zero, né? 1 ao cubo, menos 5 mais 7 menos 3 vai dar 1 mais 7, 8, né? E aqui fica menos 5, menos 3, menos 8, 8 menos 8, 0. Realmente uma é raiz. Então você sabe que essa aqui não convém, né? Porque não satisfaz o nosso problema. E o x1 vai ser 1. Você volta aqui na x2, que você substitui o x1 é 1. 5 menos 2 vai dar 3, tá? E essa é a segunda raiz. Porque o 1 é raiz dupla, né? Então a gente descobriu a raiz dupla e a outra raiz, que é apenas 1, né? Multiplicidade de 1 é 3, tá aí a solução do seu problema, né? Então as relações de Girard, elas nos ajudam nesse sentido, né? Quando você tem alguma informação entre as raízes, né? Por exemplo, vocês vão ver aí na lista de exercícios vai aparecer umas relações entre as raízes, né? Então a ideia é usar as relações de Girard para resolver, ok? Você vai levar alguma coisa ao quadrado, ao cubo, fazer alguma manipulação algébrica aí, tirar o mínimo, você vai ver que vai dar certo, ok? Mais um exemplo aí de aplicações das relações de Girard, ó. Vamos resolver essa equação, sabendo que as suas raízes estão em formas de PA, né? Ou seja, progressão aritmética. Então, já que a gente sabe que as raízes estão em PA, significa que tem uma razão entre elas que é consecutiva, né? Por exemplo, se você tem que a raiz aqui é alfa, a do meio, então a anterior é alfa menos R e a próxima é alfa mais R, né? Porque é assim que funciona uma PA, né? Por exemplo, 1, 2, 3 é uma PA de razão 1, né? A gente está considerando como se o 2 fosse o do meio, você tira 1,
você tem 1, você soma 1, você tem o 3, né? Só que como a gente não sabe qual que é essa razão, a gente supõe que é um R qualquer e a nossa raiz é alfa, né? Então você vai ter ali o alfa, alfa menos a razão e alfa mais a razão. Pelas relações de Girard, a gente sabe que a soma dessas três raízes é igual a 9. De onde que saiu esse 9? É o menos B sobre A. Então fica menos 9 sobre A, que é 1, vai dar 9. E aí sai de graça, ó. Você pega x1 mais x2 mais x3 igual a 9, elimina a razão, você sabe quem que é o alfa, que é 3. Ou seja, a sua raiz é 3. Como você sabe que alfa igual a 3 é uma raiz, você usa o algoritmo de Briot-Ruffini, reduz aí para descobrir o polinômio, ó. Você fica com os coeficientes aqui que são 1, menos 9, 23, né? Aqui o menos 15, que é o termo independente. E como o 3 é raiz, né? Então significa que o x menos a raiz, que é 3, divide esse polinômio, né? Ele vem para cá com o sinal trocado, né? Então, o contrário de menos 3 é 3. E aí você faz aquele processo, né? Desce 1, faz 1 vezes 3 mais 9, vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Menos 18 mais 23 deu 5. 5 vezes 3, 15. Menos 15, zerou. Como é raiz, tem que dar zero, né? Então aqui aparece o seu polinômio de grau 2. Ó. Tá aqui o coeficiente, né, de x quadrado, que é 1, coeficiente de x, que é menos 6, e o termo independente, que é 5. Fazendo aqui fórmula de Bhaskara, você encontra as demais raízes simplesmente, ok? Que vai ser 1, 3 e 5. Então é isso, né? Se você tivesse a informação de mais uma raiz, né, soubesse aí, dava para dividir aqui por essa raiz e já encontrar o outro termo para ficar mais fácil, né? Como a gente não tem, a gente sabe que quando a gente chega na equação de segundo grau, a gente está confortável, né, para usar a fórmula de Bhaskara, né? Bem tranquilo, ok? Para finalizar essa aula e esse módulo, a gente vai aprender um negócio bem bacana que nos ajuda também para fechar essa noção básica de trabalhar com polinômio, que é o método de pesquisa de raízes racionais em uma equação polinomial com coeficientes inteiros, né? Tem essa condição. As equações polinomiais de grau maior que 2 têm um processo determinado de resolução, não tem um processo determinado de resolução por meio de fórmulas. A gente estuda no primeiro ano a fórmula de Bhaskara, tem uma fórmula aí que a gente chama de fórmula de Cardan para resolver equações de terceiro grau, mas a partir do terceiro grau, quarto grau, por exemplo, a gente tem as biquadradas que a gente consegue resolver quando está naquela forma especial. Mas a partir disso não tem fórmula para resolver a equação polinomial de grau maior, né? Até de grau 3 é só por um caso específico. Então, como que a gente fica nessa encruzilhada para tentar achar raízes, né? Porque para usar Briot-Ruffini ou para fazer redução de um polinômio, a gente precisa de pelo menos uma raiz. Então, esse método de pesquisa vai nos ajudar a encontrar essa primeira raiz para começar o processo e a gente poder reduzir a ordem do polinômio e decompô-lo, ok? Então, nesse item, a gente vai estudar uma propriedade que nos auxiliará nas pesquisas das raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Coeficientes inteiros, ok? Se o número racional P dividido por Q com P e Q primos entre si é uma raiz da equação algébrica, então P é divisor do A0, ou seja, ó, o P divide esse termo aqui que está lá no fim, que é o termo independente, e o Q é divisor do AN, né, que é esse que acompanha aqui o termo de maior grau, ok? Então o Q que está embaixo divide o AN e o P, que é o que está em cima, divide o A0, ok? Vamos ver como fica isso na prática. Aqui um exemplo. Vou trazer aqui. E eu já trago a solução para a gente ganhar tempo. Então, o que eu quero dizer com esse teorema? Por exemplo, vamos pesquisar as raízes racionais da equação 3x³ mais 2x² menos 7x mais 2. Perceba aqui que você só precisa identificar quem que é o A0 e o AN. O A0 é o termo linear aqui que não tem x, 2. O AN é o 3, que é o que está com o termo de maior ordem, né, de maior grau, que é o x². Aí você analisa quem são os divisores de 2. Sempre vai estar nessa lista aí o mais ou menos 1, né, que o menos 1 e 1 dividem, né, e o 2, né, como o 2 é primo, né, o único primo par, você tem que os possíveis divisores dele vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Lembrando que sempre tem que levar em consideração positivo e negativo, ok? Não se esqueçam dos negativos. Os possíveis divisores de 3, né? 3 novamente também é primo, só vai ser divisível por mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, pela propriedade que está dizendo aqui, significa que as prováveis raízes racionais desse polinômio estão nesse conjunto, que vai ser o quê? Você pegar os divisores de P e dividir pelos divisores de Q.
Então pega aqui todo mundo e divide, ó. Menos 1 você vai dividir por menos 1, menos 1 por menos 1, e vai dividindo todo mundo por todo mundo, você vai ver que está nesse conjunto aqui, ó, ok? As possíveis raízes desses quocientes que vão aparecendo, né? Vai ser menos 1, 1, menos 2, 2, menos 1 terço, menos 2 terços, 2 terços. Aí como que você verifica? Já que as prováveis possíveis raízes estão aqui, basta ir lá no polinômio e substituir, né? Troca o x por menos 1, verifica se dá 0. Troca o x por 1, vê se dá 0. Troca o x por menos 2. Você substitui todos e vê quais que são raízes. É um trabalho complicado, assim, que não é complicado, é que dá trabalho, né, e é cansativo. Mas é a maneira que a gente encontra para resolver esse tipo de problema, ok? E aí você vai fazendo a verificação, ó. Por exemplo, você verificou o menos 1, deu 8, então o menos 1 não é raiz, mas você já jogou um 1 aqui, você vê claramente que é raiz. Aí a partir dessa descoberta, ó, você pega um polinômio cúbico, você achou a raiz, usa Briot-Ruffini, você reduz para um polinômio de segundo grau, aplica a fórmula de Bhaskara e acha as outras, morreu, certo? Não tem fórmula fechada para resolver esse tipo de equação a partir do grau 3. Tem a fórmula de Cardano, mas pela dificuldade de usar ela, que é uma raiz cúbica dentro de uma raiz quadrada, a gente não ensina isso no ensino médio, nem em outras etapas, que é complicado até de usar aquela fórmula. Então fica mais fácil utilizar o método de pesquisa de raiz, usando esse teorema, na verdade, que se quer pegar os possíveis divisores de P e de Q e fazer o quociente, lembrando que é a divisão, né? Você pega aqui os possíveis divisores, né? Que é pegar o menos 1 e dividir por todo mundo, né? Que tá aqui ele, né? 1, menos 1 e 1 terço e menos 1 terço. Se você pegar 1 aqui, vai dar na mesma. O 2 e o menos 2 também, né? A média de sinal, né? Ok? Então tá aí um método bem bacana para você encontrar a primeira raiz, usar Briot-Ruffini para reduzir a ordem, né? Ou usar o método da divisão lá, via chave mesmo. E depois você geralmente vai usar uma fórmula de Bhaskara para terminar de decompor e achar essas raízes, ok? Então o método de pesquisa consiste dessa maneira, ok? Uma observação bacana aí, trazer aqui para vocês, que as demais raízes também podem estar aí, ó. Como as outras duas raízes, além de 1, são números racionais, elas também seriam descobertas na pesquisa. Você percebeu aqui, ó, que na tela passada, quando a gente viu na observação, as nossas possíveis raízes estavam aqui todas no conjunto, ó. Então são todas raízes racionais, né? Tá vendo? Ó? A gente achou a primeira que era menos 1, certo? Aí, em vez de verificando todas, porque pode ser que, como aqui o resultado é uma equação de segundo grau, as outras fossem complexas, né? Mas aqui a gente percebe que, pelo resultado, né, as outras também são racionais e estão aqui no conjunto, ó. A gente encontrou um que estava aqui, o menos 2 e o 1, né? Mas fazendo aqui você também poderia ter feito, né? E substituindo para testar as outras, ok? Você ia verificar que o P de 2 dá 0, o P de 20, os outros e demais, e o P de 1 terço ia dar 0, né? E você não precisaria ter usado a fórmula de Bhaskara, ok? Então, se você tivesse prosseguido nessa pesquisa, você também teria encontrado as 3 raízes da mesma maneira, ok? Porque as suas prováveis raízes racionais vão estar nesses conjuntos aí dos divisores. Para finalizar, um exemplo final aí, para ver se ficou clara essa ideia do método de pesquisa, que é bem útil, né? Para quem for fazer o superior aí na área de exatas, vocês vão utilizar isso aqui bastante, ó. A gente vai pegar e resolver uma equação de grau 4 agora. Novamente, dá certo para qualquer equação de qualquer ordem, né? O A0 aqui é 6, agora não é primo, né? E o A0 aqui é 1. Então, os possíveis divisores de 1, né? Claramente é mais ou menos 1, esse é sem segredo. Os possíveis divisores, né? São os números que dividem o 6, mais ou menos 1. Mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6 são os possíveis divisores, né? Aí, para usar a propriedade que eu estou falando, você precisa pegar todos os elementos de P e dividir pelos de Q e ver o que dá. Se você pegar 1 e dividir por menos 1 e 1, ou 1 e o menos 1, vai dar mais ou menos 1. Se você pegar o 2 e o menos 2 e dividir por 1 e menos 1, vai dar mais ou menos 2. Pegar o 6 e o menos 6 e dividir por mais ou menos 1, vai dar mais ou menos 6. Se aqui, por exemplo, fosse mais ou menos 2, né? Vamos supor que aqui fosse um 2, aí ficaria mais ou menos meio, né? 1 dividido por 2, 2 dividido por 2 daria mais ou menos 1, ficaria 3 sobre 2 e mais ou menos 6 sobre 2, que daria 3, né? Mais ou menos 3. Então toma cuidado, aqui é o quociente, certo? É o quociente. Você pega os divisores de P, os divisores de Q, divide todo mundo e descobre as possíveis raízes racionais que estão nesse conjunto.
E aí é fazer teste, é pegar e substituindo. Se você pegar o menos 1, ó, por sorte, de primeira já dá 0. E por sorte também o 1, né, que a gente testa em geral, que é mais fácil, também dá raiz. Então você pode vir aqui e aplicar Brio-Ruffini, ó. Já que você já sabe duas raízes, isso aqui é fantástico. A gente economiza tempo demais com o algoritmo de Brio-Ruffini. Usando a tática aí, né, os coeficientes de x, termo independente e raiz com o sinal trocado, né? Como menos 1 é raiz, significa então que x menos esse valor, né? Menos com menos mais, significa que x mais 1, né? Ele divide o polinômio e vai dar resto zero. Vem para cá com o sinal trocado, menos, ok? Não cometa esse erro ali de colocar 1, simplesmente. E você faz as operações e você vai chegar nesses coeficientes. Como você sabe que o 1 também é raiz, né, desse novo polinômio, já aplica direto o Brio-Ruffini aqui e faz novamente, ok? Sem medo nenhum de errar. E você já vai chegar num polinômio de grau 2, ou seja, você já sabe que o P, né, que esse polinômio aqui, ele é x menos 1, x mais 1, que multiplica um Q, só que esse Q já é o polinômio que sai aqui, x² mais x menos 6. E você aplica a fórmula de Bhaskara e já encontra as raízes direto, que é 2 e 3. Então você tem aí 4 raízes reais distintas, tá? Esse é o conjunto de solução, né? Então esse aqui é uma arma poderosa, né? O método de pesquisa de raízes racionais para coeficientes inteiros, né? Lembrando que o polinômio aqui está com coeficientes inteiros, né? Se for com coeficientes complexos, raízes, essas coisas, não dá certo. Tem que ser coeficientes inteiros, ok? Para a gente poder aplicar isso daqui. Se tiver raízes racionais, né? Vai estar nesse conjunto aí, ok? Então, no mais, é isso que eu tinha para vocês, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Um abraço e até a próxima.